em imagens e texto. Vínculo entre escola e família. Acolhimento e trabalho intersetorial. Aprender como um direito de todos. Corpo em movimento. Esperanças e novos sentidos para a escola. No chão da escola. Desafios e aprendizagens no ensino remoto e presencial. Iniciativa e realização. Alana. Negra, de blusa amarela, tem um sorriso largo, apesar da loucura que a gente está vivendo aqui em Manaus. Muito obrigada pela solidariedade de todos vocês. Estou na biblioteca da minha casa, tem muitos livros atrás de mim, e na minha frente eu tenho um computador, e atrás do meu computador uma área de preservação permanente. Manaus é uma cidade importante no coração da floresta, e isso também é um desafio para a gente que vive aqui, né? Infelizmente, a situação que a gente está vivendo não se deve ao acaso, né? Tem muito de falta de planejamento, falta de justiça social. Eu acho que a pandemia escancara a desigualdade desse Brasil. Muito obrigada, Alana, pelo convite, oportunidade de estar conversando aqui com a professora Vilma, com a Tereza. Mas eu já queria entrar no nosso tema, fazendo alguns ganchos com a fala da Vilma, da professora Thelma, antes, né? E a professora Thelma, ela nos inspira muito. Tem uma questão que eu acho que é bem relevante, que ela trouxe no final da fala dela, que ficou muito mais evidente e necessária durante o enfrentamento da pandemia. Para quem esteve à frente de uma rede de educação como a nossa, aqui em Manaus, que eu pude coordenar por 6 anos, com muitas pessoas junto, foi uma gestão muito integrada e colaborativa e compartilhada, a ideia de que o papel da escola e da educação não é apenas cuidar dos aspectos cognitivos da aprendizagem, é educar para o coletivo. Na mesma medida em que esse é um papel fundamental, que ganha muito em escala agora no enfrentamento da pandemia, a escola comunica muito mal isso. E ela acabou, nos últimos anos, absorvendo uma série de questões, de problemas para o seu interior, a questão da alimentação, a questão da segurança, a questão dos cuidados todos com a criança e os adolescentes, e nem ela conseguiu fazer bem o cuidar da aprendizagem, que seria a essência da sua missão, como ela não dá conta de todas essas outras questões, e ela acaba comunicando isso mal. Faz com que a sociedade, quando se reporta à escola, só faz isso cobrando o que ela não consegue fazer direito. Então, eu fiquei muito tempo, nos 2 primeiros anos à frente da CEMED em Manaus, onde eu só era abordada com questões referentes à merenda e à infraestrutura da escola ou à segurança. Ninguém tratava de qualidade da aprendizagem dos alunos, né? Para piorar isso, né, o quanto que, de fato, a comunidade escolar acredita que fazer educação não é só cuidar dos aspectos cognitivos, que eles também não conseguem cuidar plenamente. Que é preciso, que é importante brincar, que é importante cuidar do corpo, que é importante valorizar as culturas e as nossas diferenças, que é importante a gente conviver num ambiente respeitoso e harmonioso. E, sobretudo, que o papel do professor não é só aquele de transmitir conteúdo, que ele é muito mais de ser um mediador da produção de um conhecimento colaborativo e feito na interação. E ele não precisa ter medo de mostrar suas fragilidades. E essa foi uma outra grande questão que a pandemia trouxe para a gente. De repente, a gente desloca o lugar de aprender que parecia que era da escola para casa. E aí
Em casa, a gente vai encontrar um ambiente cheio de problemas. E a gente vai trazer uma série de outras questões para frente do fazer educacional. Na CEMED Manaus, antes da pandemia, cerca de 2 anos antes, nós conseguimos desenvolver um projeto que, na verdade, foi um projeto de formação voltado para potencializar políticas para a primeira infância, onde Manaus participou com outras capitais. E na nossa cidade, o nosso eixo temático foi o engajamento familiar. E a gente foi desenvolver esse trabalho especificamente com a educação infantil. E eu quis trazer um pouco dessa experiência para cá, porque o que nós conseguimos fazer durante a formação para organizar esse projeto acabou reverberando para o modo como nós conseguimos construir, pavimentar estratégias educativas para o enfrentamento da pandemia. Esse projeto nosso, do APPI, que a gente trabalhou com um piloto em 9 escolas, tendo basicamente como referência uma escola de educação integral e uma escola indígena, e quanto a gente aprendeu a partir do fazer dessas escolas que nós pudemos trazer para reflexão teórica e prática nas nossas demais escolas de educação infantil e também algumas creches aqui no município. Um primeiro aprendizado é que nas nossas escolas indígenas, a comunidade ela não é um apêndice, um problema, uma entidade externa, exterior à escola. A escola e a comunidade são partes de um complexo, de um sistema único. Na verdade, não é a comunidade que é da escola, a escola é parte da comunidade. Nessas escolas indígenas, o professor ele é morador da comunidade, os mais velhos participam ativamente do projeto político-pedagógico da escola. Nessas nossas escolas, elas são bilíngues, é falada a língua materna, que é a língua indígena, e a língua portuguesa é uma outra língua estudada. E dentro disso, desse encontro de saberes, muitas coisas a gente pôde aprender para a nossa prática. Então, uma primeira delas é que a importância da gente compreender, nós, da escola, com a família, com quem a gente está querendo ou interagindo, é que nós não estamos lidando com uma única família e nem com uma única comunidade. E quando a gente fala, bom, é preciso que as famílias estejam mais presentes e participando da escola, bem disse a professora Thelma, o quanto, de fato, a escola em si é um ambiente que promove a troca em condições de igualdade. O quanto que a escola, quando se reporta a uma família, só não faz de modo acusatório ou trazendo para participar de algum evento, reuniões ou festas ou eventos controlados, e ela não quer, de fato, uma participação mais crítica ou colaborativa para processos de aprendizagem. Quanto será que, de fato, a escola considera que o ambiente em casa é também um ambiente educador e que pode ser potencializado como um ambiente educador? Muitas dessas reflexões nós podemos fazer e podemos experimentar antes do momento em que a gente fazia educação ainda presencial e trouxemos com força para o nosso trabalho no enfrentamento à pandemia. Uma coisa que foi muito importante para a gente naquele momento foi entender que, primeiro, quando a escola tenta se conectar com a família, especialmente na educação infantil, ela faz isso por meio daqueles que são os responsáveis legais da criança. O contato telefônico ou por e-mail é feito com aquele que consta lá no comprovante de matrícula, que é o responsável pela criança.
Quando esse adulto é contactado e ele não responde, automaticamente a escola diz: a criança, ninguém quer saber dessa criança, ninguém atende o chamado da escola. A escola não se prepara para entender, primeiro, quem é o adulto de referência dessa criança. Será que, de fato, ela está abandonada? Será que esse ambiente onde ela vive, fora da escola, é desestruturado? Porque, automaticamente, quando a escola quer se reportar à família, ela busca um modelo de família. Será que esse modelo ele ainda é facilmente encontrado? Especialmente nas famílias mais socialmente vulneráveis, que é o público-alvo da maior parte das escolas públicas brasileiras, e aqui no norte do Brasil, principalmente, a gente tem, hoje, diferentes configurações de família. A Thelma trouxe agora uma série de relatos de mães que são sozinhas e criam seus filhos sozinhas. A gente tem pais que criam filhos sozinhas. Aqui a gente tem muitas avós que criam. E a gente tem muitas crianças que são levadas à escola, são cuidadas por vizinhos, por irmãos mais velhos, por primos. Mas o fato dessas pessoas, desses adultos, serem os que se importam com a criança, não necessariamente significa que essa criança é descuidada totalmente. Então, quando a gente pensa, olha, eu preciso estabelecer pontes mais eficientes com quem cuida da criança, para envolver esses adultos no processo de aprendizagem e num desenvolvimento mais saudável da criança, eu preciso, primeiro de tudo, identificar quem é essa referência para a criança, e não necessariamente ele é o responsável legal. Uma outra questão é que, para cada realidade, a gente vai ter um tipo de disponibilidade para interação. A gente aprendeu um pouco isso aqui também em Manaus. A gente tem várias escolas rurais, ribeirinhas, e a gente tem escolas na cidade. E na cidade a gente tem escolas em bairros centrais, em bairros de classe média, em bairros bem mais socialmente vulneráveis. Para cada uma dessas realidades, eu vou ter uma comunidade no entorno que a escola precisa entender como seu território de interação. E quem é que pode ser o protagonista desse processo? Na nossa experiência, é o professor. Para isso, o processo de formação de professores, ele não pode estar apenas voltado para lacunas de conteúdo e de metodologia, mas ele precisa muito estar voltado também para preparar esse profissional nas questões socioemocionais, socioafetivas e mais, para que ele também seja formador desses adultos de referência em relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente, em relação às habilidades parentais, em relação ao potencial da comunidade, do entorno. Então, entender que ele pode aprender muito e se dispor para aprender com esses diferentes contextos. Eu acho que tudo isso que a gente fazia, a gente tentou praticar antes, quando nós viemos para o remoto, durante a pandemia, a gente pôde praticar e incentivar os nossos professores para o acolhimento dessas famílias, menos para o conteúdo e muito mais para esse toque nesse momento de exceção que era o que a gente estava vivendo.